estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já pegou o livro O Lápis e a Borracha? Na aula de hoje, nós teremos a acolhida, vamos finalizar a leitura do livro O Rei e a Flauta. Depois, eu vou explicar o conteúdo para vocês. E na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre divisão. Vamos também conversar um pouco sobre a multiplicação, vezes 4 e vezes 5. E depois, nós vamos resolver algumas questões do seu livro de matemática. Por isso, é importante que você esteja com o livro próximo de você. Vamos iniciar a nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos finalizar a leitura deste livro, que tem por título O Rei e a Flauta. Quem organizou esse livro foi o MEC. Então, vamos iniciar a nossa acolhida de hoje. Turma, nós paramos a nossa leitura nessa página. Vimos que o cabeleireiro estava cansado de guardar o segredo do rei. Então, ele viajou para terras distantes, cavou um buraco e gritou dentro dele: "O rei não tem uma orelha!" E voltou aliviado para o palácio. Vamos continuar a leitura para descobrir o final dessa história. Alguns meses depois, nasceu naquele buraco um bambuzal. Certa vez, um camponês resolveu cortar um daqueles bambus e confeccionar uma flauta. Veja, turma, o camponês cortou um dos bambus para confeccionar uma flauta. Para seu espanto, o instrumento, quando tocado, produzia a seguinte canção: "O rei não tem uma orelha." O lavrador achou aquilo muito interessante. Colheu mais bambus, confeccionou muitas flautas e foi vendê-las na cidade. Veja, turma, o camponês indo em direção à cidade para vender as flautas. Não tardou para se ouvir por toda parte a canção. Veja, turminha, a canção foi tocada em todas as partes. A notícia se espalhou a tal ponto que o próprio rei decidiu revelar o segredo, assumindo com naturalidade o fato de que não tinha uma orelha. Veja, turma, que o rei decidiu assumir o seu segredo. Dizem que, daquele dia em diante, o monarca passou a governar com mais sabedoria e justiça. Turma, esse é o final da nossa história. Veja que o rei decidiu revelar para todos o segredo dele. Turma, agora chegou o momento em que eu escolho duas palavras do texto para conversar com vocês. Então, eu escolhi as palavras buraco e cidade. Buraco, nós encontramos no texto quando o jovem cabeleireiro, cansado de guardar o segredo do rei, decide fazer uma viagem para terras distantes, cava um buraco e grita dentro dele: "O rei não tem uma orelha!" E assim ele volta para o castelo aliviado. A palavra cidade, nós vamos encontrar no texto quando um camponês vai até esse buraco e encontra um bambuzal. E ele decide cortar e confeccionar uma flauta. Ele percebe que ao tocar a flauta, ele produz um som diferente. Qual é o som? O rei não tem orelha. Então, ele decide confeccionar várias flautas e sai para vender na cidade. Agora, nós vamos começar a analisar as palavras. Vamos lá? Vamos começar com a palavra buraco. Turma, qual é a letra inicial, a primeira letra da palavra buraco? Isso mesmo, é a letra B. E qual é a última letra? O. E da palavra cidade, qual é a primeira letra? Olha só, C. E a última, E. Quais são
as letras da palavra buraco. Olha só. B-U-R-A-C-O. Essas são as letras da palavra buraco. E da palavra cidade, C-I-D-A-D-E. Turma, quais são as letras que aparecem tanto na palavra buraco como na palavra cidade? Olha só, nós vamos encontrar a letra A em buraco e também a letra A em cidade. Vamos encontrar a letra C em cidade e também em buraco. Somente essas duas letras aparecem nas duas palavras. Agora, vamos analisar quantas sílabas tem cada palavra. Vamos começar com buraco. Veja, bu, uma, ra, duas, có, três, buraco. E cidade, si, uma, dá, duas, dé, três sílabas. A palavra buraco tem 3 sílabas e a palavra cidade também tem 3 sílabas. Turma, essa foi a acolhida do dia. E aí, turminha, gostaram do final da história? Eu espero que sim. Vamos agora iniciar o conteúdo do dia. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Na aula de hoje, eu vou explicar sobre a divisão por 3. Então, preste bastante atenção. Vamos lá? Então, turma, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre a divisão. Nós aprendemos em uma outra aula que nós usamos a divisão para saber quanto há em cada parte. Vimos também que este é o símbolo da divisão. Agora, nós vamos aprender a dividir por 3. Vamos observar este exemplo. Divida 18 maçãs em pratos com 3 maçãs cada. Quantos pratos se formaram? Então, nós vamos dividir agora. Vamos pegar 3 maçãs. Por quê? Porque em cada prato, ele pede para você colocar 3 maçãs. Então, vou pegar 3 maçãs e colocar em um prato. Veja que eu consegui formar aqui um prato com 3 maçãs. Vamos imaginar que esse quadrinho aqui é um prato, tá bom? Então, veja que eu consegui formar um prato com 3 maçãs. Agora, vamos pegar mais 3 maçãs e formar um outro prato. Vamos pegar mais 3 maçãs e formar mais um. Pego mais 3 e formo outro. Agora, eu vou pegar mais 3 e formar mais um. E essas últimas maçãs, essas 3 maçãs, eu vou formar outro prato. Agora, observe que eu consegui formar 6 pratos. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso concluir que 18 dividido por 3 é igual a 6. Ok, turminha? Olha só, eu poderia resolver essa mesma divisão, 18 por 3, usando a multiplicação. Como? Observe. Eu vou olhar na tabuada de 3, que número multiplicado por 3 é igual a 18. Então, veja que o resultado 18 está aqui. Observe que 3 vezes 6 é igual a 18. Então, aqui é 6. 3 vezes 6 é igual a 18. Então, eu posso concluir que 18 dividido por 3 é igual a 6. Ok, turma? Então, veja como a multiplicação ela nos ajuda na divisão. Olha só, vamos ver mais alguns exemplos. Eu quero saber quanto é 24 dividido por 3. Para descobrir o resultado, eu posso procurar um número que multiplicado por 3 é igual a 24. Então, olhando na tabuada do 3, eu percebo que o resultado 24 está aqui. E vejo que 3 vezes 8 é igual a 24. Então, o número que é multiplicado por 3, que é igual a 24, é o número 8. Então, 8 vezes 3 é igual a 24. Então, o resultado da divisão 24 dividido por 3 é igual a 8. Vamos ver um outro exemplo.
Eu quero saber a divisão de 15 dividido por 3. Para saber quanto é 15 dividido por 3, eu posso olhar na tabuada do 3 um número que multiplicado por 3 é igual a 15. Eu observo na tabuada que o resultado 15 está aqui. E consigo perceber que 3 vezes 5 é igual a 15. Então, o número que está faltando aqui é 5, porque 5 vezes 3 é igual a 15. Eu posso concluir com isso que se eu dividir 15 por 3, eu vou encontrar o resultado de 5. E aí, turminha, gostaram da explicação do assunto? Eu espero que sim. Agora, eu quero que você pegue o livro de matemática, vai abrir ele na página 123. Nessa página, nós vamos resolver algumas questões sobre a divisão. Vamos começar resolvendo a questão de número 5. Eu vou fazer a leitura e quero que você preste bastante atenção. Diz assim: Ricardo guardou suas 27 bolinhas em 3 sacos com a mesma quantidade de bolinhas. Quantas bolinhas ele colocou em cada saco? É bem simples, turma, veja. Para descobrir, basta fazer uma divisão de 27 dividido por 3. Turma, quanto é 27 dividido por 3? Então, veja, turma, para descobrir a resposta, eu posso procurar um número que multiplicado por 3 dê igual a 27. Então, que número multiplicado por 3 é igual a 27? Olha só, turma, esse número é o número 9. Porque, veja, 9 vezes 3 é 9 3 vezes. Eu vou somar 9 mais 9 mais 9. 9 mais 9 é 18, não é isso? 18 mais 9 é igual a 27. Então, 9 vezes 3 é igual a 27. Então, nós podemos concluir que 27 dividido por 3 é igual a 9. A resposta da questão 5 é 9. Quantas bolinhas ele colocou em cada saco? 9. Vamos agora para a questão de número 6, que diz assim: Emília precisa de 3 metros de tecido para fazer um vestido. Ele pergunta: quantos vestidos ela pode fazer com 15 metros? Olha só, turma, para encontrar a resposta, basta fazer 15 dividido por 3. Turma, 15 dividido por 3 é igual a quanto? Que número multiplicado por 3 é igual a 15? Veja, que número multiplicado por 3 é igual a 15? Esse número, turma, é o número 5. Veja, 5 vezes 3 é igual a 15, porque é 5, ó, 3 vezes. 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Então, 5 vezes 3 é igual a 15. Eu posso concluir que 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, a resposta aqui da questão 6 é 5, ok? Quantos vestidos ela pode fazer com os 15 metros? 5 vestidos. Vamos agora para a questão de número 7, que diz assim: Ricardo guardou 30 garrafas igualmente em 3 caixas. Quantas garrafas couberam em cada caixa? Para descobrir, basta fazer a divisão de 30 dividido por 3. Turma, 30 dividido por 3 é igual a quanto? Nós podemos procurar um número, olha só o número, que multiplicado por 3 seja igual a 30. Então, veja, que número é esse que está faltando? Turma, esse número é o número 10. Veja, 10 vezes 3 é igual a 30, porque é 10, 3 vezes 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Então, 10 vezes 3 é igual a 30, certo? Então, eu posso concluir que 30 dividido por 3 é igual a 10. Essa é a resposta da questão de número 7, veja.
Quantas garrafas couberam em cada caixa? 10 garrafas, certo, turminha? Pessoal, a questão de número 8, 9 e 10, eu vou deixar para vocês resolverem aí na casa de vocês, combinado? Turma, agora nós vamos conversar sobre a multiplicação de vezes 4 e vezes 5. Então, observe que eu coloquei aqui no quadro a tabuada do 4 e também a tabuada do 5. E nós vamos completar essas tabuadas, ok? Então, observe, turma, que aqui na tabuada do 4, eu quero saber quanto é 4 vezes 1. Turma, 4 vezes 1 é a mesma coisa de somar 1 4 vezes. Veja, 1, mais 1, mais 1 e mais 1. Veja que aqui eu tenho 1 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou somar. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, 4 vezes 1 é igual a 4. E 4 vezes 2 é a mesma coisa de somar 2 4 vezes. Veja que aqui eu tenho 2 4 vezes. E agora eu vou somar. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. E 4 vezes 3? 4 vezes 3 é a mesma coisa de somar 3 4 vezes. Veja. Aqui eu tenho 3, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E agora eu vou somar. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Agora, turminha, com todos os outros é a mesma coisa. 4 vezes 4 é a mesma coisa de somar 4 4 vezes. A mesma coisa com 4 vezes 5, 4 vezes 6, 4 vezes 7, 4 vezes 8, 4 vezes 9 e 4 vezes 10. Então, agora vamos completar o restante da tabuada. Turma, 4 vezes 4 é igual a 16. 4 vezes 5 é igual a 20. 4 vezes 6 é igual a 24. 4 vezes 7 é igual a 28. 4 vezes 8 é igual a 32. 4 vezes 9 é igual a 36. E 4 vezes 10 é igual a 40. Então, turminha, essa é a tabuada do vezes 4. Pessoal, vamos agora completar a tabuada do 5. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Veja, eu quero saber quanto é 5 vezes 1. Turma, 5 vezes 1 é a mesma coisa de somar 1 5 vezes. Olha só. Veja que aqui eu tenho 1 5 vezes e agora eu vou somar. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. Mais 1, 5. Então, 5 vezes 1 é igual a 5. E 5 vezes 2 é a mesma coisa de somar 2 5 vezes. Olha só. Veja, turma, que aqui eu escrevi 2 5 vezes, tá? Então, 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Então, 5 vezes 2 é igual a 10. E 5 vezes 3? Olha só, turma. 5 vezes 3 é a mesma coisa de somar 3 5 vezes. Veja que aqui eu escrevi 3 5 vezes. E agora eu vou somar. 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Mais 3, 15. Então, 5 vezes 3 é igual a 15. Turma, veja, eu poderia encontrar a resposta para essas multiplicações de outra forma. Veja, nós aprendemos em outras aulas de matemática que tanto faz multiplicar 5 vezes 3 ou 3 vezes 5. Agora, eu vou multiplicar 3 vezes 5. Veja, 3 vezes 5. 3 vezes 5 é a mesma coisa de somar 5 3 vezes, não é isso? Então, 5 mais 5 é igual a 10.
10 mais 5, 15. Então, quer dizer que 3 vezes 5 é igual a 15. Olha só, o mesmo resultado. Então, tanto faz multiplicar 3 vezes 5 ou 5 vezes 3. O resultado é o mesmo. Então, agora, turma, nós vamos completar a tabuada do 5. 5 vezes 4 é igual a quanto? É igual a 20. 5 vezes 5 é igual a 25. 5 vezes 6 é igual a 30. 5 vezes 7 é igual a 35. 5 vezes 8 é igual a 40. 5 vezes 9 é igual a 45. E 5 vezes 10 é igual a 50. Então, essa é a tabuada do 5. Então, turminha, essa foi a aula do dia. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de tudo que nós conversamos na aula de hoje. Agora, chegou o momento de anotar a página da atividade do dia. Você vai resolver a questão da página 124. Vai resolver a questão de número 1. Ok, turminha? Então, assim que terminar a aula, você vai resolver essas questões. Pessoal, a nossa aula ela está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula de matemática. Tchau e até a próxima!